Ok, vamos iniciar o terceiro seminário da noite. Tema: Instituições e Desenvolvimento Econômico, uma análise crítica das ideias de Douglas North. Apresentação do Lucas. Pode iniciar, Lucas. Bom, o tema aí já, como disse o professor, é uma análise crítica, né, de Douglas North, das ideias dele. Primeiramente, eu só coloquei alguns tópicos, né, que aí vou entrar neles aí na parte textual, né, na parte oral. Primeiramente, entrando em Douglas North, eu já coloquei como tópico a principal mensagem aí da obra dele, né, as instituições importam. Para North, são as instituições que compõem o que a gente chama de as regras do jogo, né? Elas estruturam os incentivos dos indivíduos e das organizações. Elas limitam as escolhas disponíveis, né? Então, quando a gente diz que elas compõem as regras do jogo, é uma metáfora que Douglas North, né, utiliza. Esses mecanismos, né, estruturam a interação humana, eles são formados a partir do sistema de crenças predominante e tem uma influência decisiva para a Norte nos processos econômicos, né? E isso é um ponto interessante. Para a Norte, eles podem causar o desenvolvimento econômico uma estagnação. Então, para Douglas Norte, o desenvolvimento econômico, né, ele é um fator secundário. Embora ele considere que a história tem sua importância, né, para o desenvolvimento dos países, ele considera que o desenvolvimento econômico ele é atingido no momento em que uma série de requisitos é atingida, né? Com alguns exemplos que a gente pode falar desses requisitos é o Estado de Direito para as elites, trocas impessoais e a consolidação do controle sobre a força militar. Eu vou falar mais dessa consolidação na parte dos comentários, né? Eu tenho uma observação para fazer sobre isso. Norte, ele não compartilha da confiança de Hayek de que o sistema de preço é um mecanismo capaz e suficiente para coordenar as ações da sociedade, principalmente com a maior fragmentação e dispersão do conhecimento. A criação de instituições, então, para Norte é visto como algo necessário, essencial. Uma outra característica de Norte é que ele não oferece uma receita de bolo, né, ou uma tábua de salvação para aqueles que percebem o desenvolvimento. Por isso também que ele fica nesse fator secundário. Para ele, o mais importante é essa questão das políticas públicas, né, das instituições. O Estado, então, tem um papel muito importante na obra dele. Por outro lado, ele é consistente em afirmar, né, mais uma vez aí voltando nessa parte dos indivíduos, e aqui as organizações que eles respondem a essa estrutura de estímulos, né, dados, né, por instituições formais e informais. E quando ele considera aí na obra dele que as instituições formais são instrumentos, principalmente estatais, a gente volta aí naquele ponto que eu citei atrás, que o Estado é um fator importante para o desenvolvimento econômico e político da nação. Então, isso aí, lá no final, a gente vai ver que é um pouco do que coloca o Douglas North lá no neoclássico, né? Vai diferindo do Heng, né? Que tem uma análise mais ontológica. E aí, um aspecto mais crítico da obra dele, que é onde o artigo aponta também, dentro de países aí que a gente tem as mesmas instituições, né? A mesma malha institucional, a gente tem brutal diferença de produtividade, né? Entre as regiões e cidades aí, como Nova York e Alabama, né? No caso americano, ou São Paulo e Sergipe aqui no Brasil, ou mesmo do norte e no sul da Itália, no caso europeu. A explicação da estrutura produtiva traz uma resposta aí que a abordagem institucional ela não é capaz de dar. E o ponto relevante está na relação entre os estados, né, que nasciam e a classe produtiva em geral. Mais especificamente das regras que estão sendo geradas pelo sistema político para ordenar a atividade econômica. Já para Norte, dentro do pensamento de Norte, o desempenho econômico das sociedades ele sempre vai resultar, né, em última análise, das mudanças institucionais. Então, a chave, né, não está no avanço tecnológico, na acumulação de capital, do que a literatura econômica chama, né, considera como causas do crescimento. Isso aí nada mais é do que consequência de uma matriz institucional específica. Tudo volta nesse ponto, né? E o problema, então, na teoria de Norte, né, e para trabalhar em cima do artigo, fica uma lacuna de pensamento que está na base de toda a nova economia institucional, que é a não separação dos diferentes tipos de atividades econômicas, na linha do que a gente fala. Se a gente olhar aqui, Veneza, Florença, Bristol, Londres, passou por um desenvolvimento institucional no século XVI, XV, XVII, mas, olhando mais para o aspecto histórico também, né, o que desencadeou essa mudança institucional foi o enorme avanço manufatureiro dessas cidades, né, o advento de atividades aí com
altíssimos retornos crescentes para a época e que gerou excedentes econômicos de grande valor e que acabaram por demandar novas formas institucionais. É claro que o processo também caminhou no sentido inverso, né, que as novas instituições acabaram contribuindo para o aumento da produção e da geração desses excedentes. Mas não é possível fazer toda análise institucionalista, né, na linha de norte, né, ignorando os diferentes tipos de atividades promovidas pelo país ou a complexidade produtiva de uma estrutura econômica. Se a gente pegar o caso inglês aí como exemplo, que a análise histórica mostra é que o desenvolvimento manufatureiro ele antecedeu os avanços institucionais que o norte elogia, né? As manufaturas inglesas elas surgiram e prosperaram graças a uma parafernália de medidas protecionistas nesses séculos 15 e 16, né? Que voltavam aí a captar, né, a produção de tecidos que era das cidades holandesas no primeiro momento e no segundo impediu o avanço das tecelagens na Irlanda e na Índia, que já tinha uma base produtiva importante. O Estado inglês ele era fortemente protecionista. Ele usou diversas medidas para promover essa mudança da estrutura econômica bem antes da Revolução Industrial e dos avanços institucionais que o Norte mencionou e elogiou. E é evidente que as estruturas produtivas, né, complexas demandam um arcabouço institucional mais sofisticado. O sistema de produção fragmentada em redes ele demanda uma estrutura contratual e de confiança bastante já consolidado, né? A produção de manufatura complexa ela requer um sistema institucional, assim dizer, que é mais elaborado do que a simples produção de commodity, né, ou serviço não sofisticado. Mas não se pode colocar aí, que a gente fala, o carro assim na frente dos bois. A simples garantia de contratos, um bom sistema jurídico, garantia de direito de propriedade, ele não vai criar por si só uma estrutura produtiva complexa. Da perspectiva que a gente está falando, a evolução institucional surge, portanto, né, muito mais como uma consequência desse aumento da atividade econômica, né, da complexidade econômica. E indo para o aspecto, porque o artigo ele coloca o norte ainda como neoclássico, na medida em que ele mantém pressupostos básicos de equilíbrio e maximização como base na sua obra também, né? Isso que tem implicações fundamentais para a análise da evolução das sociedades, bem como o delineamento das políticas desenvolvimentistas. A partir do indivíduo racional, calculador, e cujo objetivo é maximizar ganhos, Norte elimina a complexidade que existe nas sociedades, né? Um aspecto mais interpessoal, até cultural, por assim dizer, decorrente de possíveis fenômenos não econômicos, né? Que entra um pouco esse aspecto cultural que a gente falou, e que pode emergir, geralmente emerge da interação, né, dos indivíduos e afeta substancialmente os rumos de um país. E quando ele usa os Estados Unidos e a Inglaterra como exemplo de países bem-sucedidos, ele não explica, por exemplo, como o Japão emergiu de repente, se transforma em uma nação desenvolvida, lá no final da segunda metade do século XX, né? Dado o caráter lento, né, que ele atribui à evolução da matriz. O entendimento das diferenças entre as diversas economias do mundo, ele parece querer um modelo de análise institucional. A teoria dos novos institucionalistas, entretanto, embora tenha avançado em muitos pontos, ela parece insuficiente na medida em que não permite considerar adequadamente diversos aspectos da evolução social, não redutivos a fatores econômicos. Nesse sentido, a teoria, o que tudo indica, não contribui significativamente para tornar o mainstream mais apto a analisar muitas das questões histórico-institucionais enfatizadas pelas várias correntes heterodoxas do pensamento econômico. E entrando nessa parte de comentar, isso aqui é até um pouco que eu ficar mais reflexivo, até num outro tópico que a gente teve durante a matéria, eu entrei, não sei se o professor chegou a ver, quando a gente obra para certo ponto da obra de norte, né, não só nesse artigo, a gente vê que além do aspecto militar firme, ele considera também que o aspecto ideológico é muito importante, né, sem citar qual ideologia, até porque na obra dele ele não deixa transparecer a ideologia, né, dele, mas ele coloca como importante para a homogeneidade, né, na visão de mundo dos grupos sociais e na constituição disso que a gente chama dessa estrutura institucional, né, dos pequenos grupos compondo um organismo todo, pequenos organismos compondo todo o sistema econômico, né? E nesse aspecto é importante, né, para a funcionalidade do sistema, enquanto condutor de desenvolvimento, é importante, eu tinha observado e comentado, a gente ter cautela para não acabar conduzindo essa malha social para um regime autocrático, né? Porque sempre que a gente fala de homogeneidade na malha social,
a gente precisa ter cautela com o indivíduo que destoa dessa sinergia, né? Por exemplo, aquela questão da vida de pescadores que a gente discutiu, o indivíduo que não se encaixa naquela estrutura, né? Ele não tem sinergia ali, ele vai ser acolhido, ele vai ser, mesmo que ele signifique um risco a essa estrutura, ou ele vai ser esterilizado por esse organismo estrutural. Então, esse é um ponto que eu observei nessa questão institucional, né? Ele, Norte, toda essa obra, eu acho, nem se entra no aspecto de, assim, do que me agrada, mas ele é quase como um organismo, né? Um organismo vivo nessa parte econômica, né? São pequenas estruturas, funcionam cada qual, né? Sem uma receita de bolo, até porque você aplicar essa receita e colocar só investimento não deu resultado, como a gente observou em outras aulas, tem os aspectos menores. Então, cada estrutura, cada sistema, ele vai funcionar ali no seu ponto, né? Naquele ciclo, compondo o todo da economia, se desenvolvendo, né? Esses contratos impessoais. E vai ter todo um aparato militar e estatal forte para garantir aquela funcionalidade. Então, olhando no aspecto mais impessoal, isso a gente está acabando numa linha tênue, né, entre uma autocracia, né, um regime forte que garanta essa funcionalidade. Porém, eu não estou entrando, lógico, no aspecto disso, do quanto isso é funcional, do que é necessário, mas é mais uma reflexão que eu fiz pessoal sobre isso. Por exemplo, se a gente olhar para o aspecto chinês, é um sistema funcional e está tendo um crescimento econômico, mas existe um regime autocrático por trás, né? Embora não se concentre teoricamente na mão de uma pessoa só, você tem um partido que elege ali, né, do aspecto interno para líder, mas a gente tem um poder concentrado, né, e que pode trazer essa funcionalidade. Basicamente, professor, o que eu discorri foi isso. Eu peguei o artigo e eu tentei puxar as principais ideias e não colocar também nos slides a parte textual, mas fazer uma interpretação do que está sendo falado. E essa parte dos comentários é mais uma interpretação minha, que eu refleti sobre essa questão de norte, né? E enquanto o Cheng, né, ele fica nesse aspecto mais ontológico, o norte ele fica fixado nessa parte semi-racional, né? Não vou chamar de racionalização igual dos neoclássicos, mas ele ainda fica preso nisso, né, de maximização de lucro. Eles consideram muito o aspecto cultural e pessoal de cada indivíduo ali das sociedades, né? Se o senhor puder comentar essa parte, que está principalmente do final dos comentários, seria interessante. Ok, Lucas, obrigado. Me diz o seguinte, Lucas, quando você coloca ali a visão do Douglas North e você ali no final relaciona com um sistema autocrático, explica melhor o que você tá opondo um ao outro ou você está dizendo que o Norte defende o sistema autocrático? Não, eu não acredito que Norte em si defenda uma autocracia. O que eu vejo é o seguinte, quando a gente olha para uma institucionalidade, professor, que inclusive é um sistema que eu sempre gostei bastante, essa coisa que a gente olha para uma vida de pescadores funcionando e você coloca o investimento e não funciona da mesma forma, porque acontece aquele rompimento do ciclo, igual a gente discutiu na aula. Ela funcionava de uma forma e tinha aspectos mais de particularidades que garantiam o funcionamento. E aí, quando a gente tem esses pequenos sistemas compondo a sociedade, ok, de forma orgânica, mas quando a gente entra com a linha do aparato militar, do aparato estatal, ok, é funcional. Mas o que eu penso é que não é que o Norte defende isso, mas que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está numa linha tênue entre uma autocracia. Por quê? Esses sistemas, né, menores, ele vai depender de homogeneidade de pensamento. Por isso que, num outro aspecto da obra dele, ele coloca uma visão ideológica, né, que ele não dá, lógico, ele não dá direito de vai ser essa visão, mas o que ele quer dizer é que precisa de uma visão única, né, faz aquela coisa de sonhar o mesmo sonho. E o que acontece com o indivíduo que destoa dessa melodia, entendeu? Nesse aspecto institucional, porque ele vai prejudicar o funcionamento, né? Ele é um vírus nesse organismo social. Como que a gente vai lidar com ele, considerando toda essa regimentação? Essa é a minha reflexão sobre isso, mas não é que Norte defende isso, entendeu? Eu considero que essa é uma linha tênue, se a gente for levar isso à via de regra, né? Mas eu não Então, estou dizendo que eu estou correto, é uma reflexão mesmo. não, tá certo, é o seu papel mesmo fazer isso. Então, Lucas, o que eu posso comentar é o seguinte, né? O Douglas North e a nova economia institucional, ela segue a abordagem, que é a mesma abordagem da
a abordagem ortodoxa da economia, a abordagem neoclássica, do individualismo metodológico, com algumas flexibilizações, algumas distinções, né, do individualismo metodológico neoclássico. O que significa isso? O comportamento agregado, coletivo, ele é consequência das decisões individuais. E essas decisões individuais, no caso dos institucionalistas da nova economia institucional, elas não são maximizadoras e não têm uma racionalidade substantiva. Ela tem uma racionalidade, vamos dizer assim, limitada. Né? Então, por causa disso que são necessárias as instituições, ok? Então, o primeiro passo é esse comportamento individual, ele é autointeressado, ele busca ganhos individuais. Na medida que você tem mecanismos institucionais, que é a matriz institucional, que garanta uma previsibilidade, né, para esses agentes individuais, eles tendem a tomar decisões econômicas mais adequadas. Então, que nem você colocou, garantia de direito de propriedade, o papel do Estado de fornecer segurança e justiça, né? Uhum. Quando você parte para essa análise, você está dizendo as instituições são importantes? São importantes para quê? Para gerar um sistema econômico de mercado, né, que seja eficiente. Então você vai chegar, o resultante é o resultante da visão neoclássica. Por quê? A visão neoclássica diz, considerando uma economia de mercado eficiente, os agentes vão tomar decisões adequadas e, por consequência, o bem-estar social vai ser alcançado. Né? A diferença do norte, dos autores da nova economia institucional, é que eles dizem que o sistema institucional, a matriz institucional ocidental, ela se mostrou a qual, ou ela conseguiu desenvolver um mecanismo de organização social que faz com que os mercados quase funcionem de forma perfeita, né? Por causa dessas instituições, né? O norte, pelo que eu vi quando eu fui debruçar um pouco mais, ele tem muita relação ali, pelo que eu vi, com um pouco, né, vai com a economia comportamental, né, que também tem como base muito lá o estudo de Adam Smith sobre as relações, né, acho que as relações morais entre os indivíduos, né. Então, aí essa é a visão do Douglas North que ele vai desenvolver. No final da carreira dele, em 2004, né, ele vai tratar de uma visão mais nesse sentido da interação social, dos hábitos mentais, coisas do gênero, né? Que aí isso vai relacionar ele, no final da carreira dele, ele de certa forma, ele abre espaço para uma proximidade maior com a economia institucional original, que é o pessoal do Veblen, do Commons, né? E assim por diante. Então ele vai tratar de certos aspectos que o vão afastar um pouco dessa visão tão emuladora, né, da visão neoclássica. Ou seja, os institucionalistas da nova economia institucional, o projeto institucional deles era serem aceitos pela economia convencional, ortodoxa. Né? Até porque ele fica, por mais que tenha aspectos do hoje, né, ele fica um pouco distante da nossa realidade. Porque quando a gente fala o neoclássico, porque quando a gente fala de maximização, o indivíduo hoje ele é menos racional ainda, né? Principalmente quando a gente fala em consumo de entretenimento, né? A gente tem um indivíduo com mais ofertas na economia atual, né? De que conduzem ele para longe dessa racionalidade. Vamos dizer, ele está um pouco, como eles tratam com certos conceitos como racionalidade limitada, mesmo a abordagem mais aceita da nova economia institucional não é exatamente maximizadora, né? Mas vai nesse caminho. Né? Então, vamos dizer assim,
qual é o problema central? O problema central é que você tem uma matriz institucional que já é determinante dessa eficiência, né, dessa capacidade de se gerar crescimento econômico de longo prazo. E que os países que fizeram isso foram os países ocidentais. Isso significa que você tem uma visão que tende a não considerar outros modelos, outras matrizes institucionais possíveis. Então, por exemplo, a matriz institucional chinesa, né, numa visão da nova economia institucional, ela não seria um padrão a ser emulado, a ser seguido, né? Porque ela não garante esses preceitos de funcionamento de mercado que as economias ocidentais adotam. Aí o Chang e outros autores institucionalistas dizem, mas por que não, né? Se o passado dessas próprias economias ocidentais também teve um papel do Estado relevante, né? E tem um outro aspecto aqui, professor, que eu queria comentar também, que também entra nesse aspecto reflexivo, mas é mais sobre o Japão. Por quê? Nas críticas ao Norte, eu encontrei essa questão do Japão, que eu até citei no aspecto crítico dele, porque é uma crítica aceita no meio acadêmico. Mas, se a gente olhar o Japão, nesse aspecto da obra dele ideológico, essa coisa quase de visão de mundo, o Japão, o japonês, ele tem uma visão muito parecida, né, que não é basicamente uma ideologia, mas vamos chamar assim, em que relação ao trabalho, ao modo de se viver, ao consumo. O Japão ele tem uma sinergia em si, né, nesse modo de se trabalhar. E eu acredito que Norte, embora a crítica aceita, né, seja de que ele não poderia explicar para o institucionalismo isso, a gente encontra esse outro aspecto da obra dele no Japão. Esse aspecto mais interpessoal, entendeu? Talvez sim, mas assim, ele tenderia a dizer o seguinte: por que o Japão cresceu, se desenvolveu no pós-guerra? Porque ele criou um sistema político democrático, há uma participação a respeito à opinião individual, ao livre empreendimento, o Estado estabelece direitos de propriedade que são garantidos legalmente, o judiciário é independente, o Japão não é uma economia aberta igual a dos Estados Unidos, da Inglaterra, não é, tem as suas especificidades, mas não são essas especificidades que explicam o sucesso do Japão. É o fato do Japão ter uma matriz institucional que, de certa forma, mimetizou o sucesso ocidental. Ele iria mais nessa direção, entendeu? Nessa Então, linha mais técnica, né? mais assim no sentido de que a matriz ocidental, o que é a matriz ocidental? Garantia do direito de propriedade, setor privado, né, livre iniciativa, sistema político republicano, democrático, liberdade de imprensa, judiciário independente. Isso aí tende a funcionar, porque funcionou no passado com os países ocidentais. Quem conseguir implementar, apesar do seu, né, do path dependence, né, que afeta, que a história importa, né, mas o Japão conseguiu, apesar das suas especificidades históricas e tudo Mas mais, aí, ele conseguiu fazer esse sistema funcionar. Eu acredito que o norte iria mais nessa direção, né? mas aí a gente esbarra um pouco, né? Eu posso estar errado, naquela questão que a gente falou na aula também, e de que a gente importar um sistema e colocar ele pautado, lógico, junto com a parte de investimento, mas também essa parte técnica, muitas vezes não funcionou na produtividade em outros locais, né? A gente tem as especificidades do Então, norte, o ele Japão coloca, ele né? foi Mas hábil de aprender com os outros países, aplicar, né, com as suas especificidades, não é igual aos Estados Unidos, mas eu acredito que o norte. Mas o que, que realmente faz funcionar? Bom, faz funcionar porque eles têm um sistema capitalista com certas características, né? Ele nunca vai dizer que é porque o Estado japonês incentivou a criação de grupos que têm interação do setor financeiro com o Estado,
e com certos oligopólios, né? Os kaizens, né? Ele não vai dizer isso. Ou que é porque o Estado japonês teve certas políticas de incentivo às exportações, né? Já o Chang vai dizer que sim, que isso é importante. Ou seja, a nova economia institucional vai sempre retornar para aquele modelo liberal, convencional, né? Cada um aplicando com as suas características, com sua cultura, mas eles vão tender a dizer que o aspecto central é isso, né? Que gera o crescimento de longo prazo. Entendi, professor. O Agora, Japão tem. só para terminar, essa questão mais assim dos grupos, né, dos grupos serem mais coesos e isso gerar, na verdade, o pessoal da nova economia institucional vai dizer o seguinte: bom, você pode ter sistemas institucionais que funcionem a partir da coesão do grupo, pode, só que isso vai funcionar numa escala pequena. Essa escala pequena, na medida que você quer ter uma economia com maior escala de mercado, vamos dizer, você pensando num sistema capitalista, né, que você quer se inserir nos mercados, você tem que migrar para um sistema de interação social que é mais formalizado nas regras legais, né, que são isonômicas e são impessoais. E aí aqueles atributos de densidade e relações dos grupos sociais pequenos, eles tendem a perder importância. Então, por isso... Eu trabalhei muito em cima, pensando principalmente naquele exemplo dos agricultores e do rio, né, que o senhor citou. E então, aí eu exato, isso comecei a aí fazer já as coisas como um entra... mecanismo, entendeu? Isso não entra na análise deles, isso aí já vai mais na visão da Ostrom, da Eleanor Ostrom, que vai trabalhar nos grupos pequenos que se autogerem e eles conseguem ter uma coesão interna e ter regras que valem para eles, que são específicas, né? O pessoal da NEI convencional vai dizer, tudo bem, isso aí pode acontecer, mas assim, isso aí não é o fator mais relevante se você pensar crescimento de longo prazo, né? Uma economia em larga escala de milhões, centenas de milhões de pessoas. Isso aí vale para o grupo social lá do pequeno agricultor, do, do pescador. Né? Então eles tendem a achar que isso aí tudo bem, é bacana, mas não é o fator essencial. Né? O fator essencial seria você ter aquele lá que a gente já falou, ter um sistema legal, um judiciário independente, ou seja, todo esse modelo aí que eles Um tendem a... aspecto técnico. É o padrão ocidental, né? Aí, para você implementar nos países em desenvolvimento, claro, eles não dizem que é fácil de copiar, né, implantar. Tem dificuldade, sim, porque grupos de interesse vão tentar bloquear que isso ocorra. Então, os oligarcas não vão querer, por exemplo, que o sistema judiciário seja independente, que haja liberdade de imprensa, que o sistema democrático opere, né? Que o Estado abra o mercado para a concorrência internacional. Então, as oligarquias vão tentar impedir isso. Aí, isso que eles vão dizer, vão enfatizar como os fatores que geram o subdesenvolvimento. Ou seja, é como se você dissesse: o país não se desenvolve porque ele não consegue, dado o seu passado e dada a operação real das suas instituições, que o modelo ocidental de livre mercado opere. Né? É isso que eles vão tender a dizer. Ele não vai estar atendendo os interesses majoritários, ele vai tentar atender os de poucos, né? Isso, isso. E é o que ocorre também muito atualmente, né? É, é. Aí você pode falar, mas só isso também não é o determinante. Aí você vai ter essas visões institucionais, não, mas você pode ter matrizes mais diversas, né, que atendam, que é o seminário da monocultura institucional, né? O que garante que um modelo diferente, que nem o chinês, necessariamente ele não é eficaz? Quem tem essa visão mais liberal, convencional, ortodoxa ou da NEI, né, vai dizer não,
eles estão funcionando, se abriram para o mercado externo, receberam investimento estrangeiro, privatizaram as terras. Então, nesse sentido, eles estão se adequando ao modelo ocidental, estão se tornando um país capitalista. Eles poderiam fazer melhor ainda, que seria ter o judiciário independente, virar uma república, entendeu? A malha social mais aberta, né? Mais aberto. Aí eles sempre vão dizer isso, né? Mas aí, e se a China continuar crescendo nesse modelo o século todo, né? Mas se a gente olhar também para o outro lado, a Rússia começou a desaparecer uns oligarcas lá também, né? Aí é o caminho. Aí no caso da Rússia, a crítica do pessoal mais liberal parece que atualmente tá sendo mais ouvida, né? O pessoal fala muito aí dos oligarcas russos e que o Putin está vinculado a esses interesses, né? Assim, Inclusive tentaram, né? Saiu uma notícia aí que o Putin sofreu uma tentativa de assassinato, né, recente, exato. provavelmente por parte dos oligarcas, né, que tem seus interesses. Então, assim, é aquela questão. O- Ainda está cedo para a gente saber, né, exatamente isso. O tempo vai dizer, né? Eu tendo a considerar, no caso nosso, que é o que nos interessa, que é o Brasil, a gente já tem uma experiência histórica. A gente não seguiu exatamente um modelo de desenvolvimento anglo-saxão, né? Porque nós somos um país atrasado. Nós seguimos um modelo mais intervencionista, mais estilo Alemanha, França, né? Nós somos um país ocidental, então provavelmente o que os orientais, lá, a experiência deles, nós podemos aprender com eles? Podemos, mas a gente tem uma cultura nossa, né? Não sei se a gente aceitaria aquele grau de fechamento Mesmo, político lá mesmo da aspecto do China, Brasil. né? No aspecto do Brasil, a gente tem muito intervencionismo também de interesse, né? Porque se a gente olhar, por exemplo, a gente tem uma estatal aí que, se a gente for abrir a parte dela de capital, ela tem um monte de capital internacional fragmentado, né? Que se somar, a gente copiar, compõe mais que o governo, só que não é unificado, então não responde como acionista único. Uhum. Então a gente tem intervenções aí, mas que não atende necessariamente o aspecto nação, né? Atende realmente esse pequeno grupo de interesse, que a gente não dá para chamar necessariamente de oligarquia, mas é como se fosse os amigos do rei, né? A gente teve um período mais desenvolvimentista, que foi até os anos 80, e esse neoliberalismo aflorou, a gente teve o problema da inflação alta, aí dos anos 90 vai mais nessa direção aí que você está falando, né, de privatizações e coisas do gênero, mas a gente ainda tem uma base institucional que a gente ainda tem Petrobras, ainda tem Banco do Brasil, ainda tem Caixa Federal, o Estado brasileiro, ele é um Estado que não é que nem os Estados Unidos, a gente tem um Estado ainda centralizado, né? Então, por um lado é mais centralizado em Brasília, mas se você decide fazer uma política pública, afeta o Brasil todo. Então, assim, a gente tem instituições, né, que a gente já testou, já tem um modelo nosso lá desde o Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Plano Real. A base ainda é ocidental, né? A gente ainda tem, é ocidental, mas tem o nosso tempero aqui nosso que a gente tem que melhorar e que a gente não vai conseguir assim copiar. A gente vai ter que desenvolver nosso, né? Não tem escapatória, né? A gente como se diz, vai ter um tempero latino e vai ter que desenvolver a partir dessa base um modelo brasileiro, né? Porque Exato. já que a gente não seguiu a cartilha, né? E a gente tem um desafio grande que é integrar esses 40% aí que vivem na miséria. Até hoje o modelo nosso não, na verdade, não tem modelo nenhum que explique fazer isso na América Latina, né? Não teve, Se não. a gente olhar, por exemplo, o que ele citou do Nordeste, da parte do Norte, no Nordeste a gente tem lugares que não pegou nenhum acesso à informação ainda. Então a gente entende também por que está parado, né? A gente não tem nem a parte industrial e nem a parte de informação mesmo. É um país grande e é diferente, por exemplo, da Rússia, que é grande e é concentrada a parte populacional. O Brasil ele é grande Isso. e tem população em todos os pontos. É. Bom, e aí tem várias coisas que a gente pode pensar, né? Mas eu acho que é isso. Não tem um modelo, não tem uma receita de bolo, né? Cada Né? Para o nação norte tem e que para o sul. desenvolver o seu caminho.
E a gente está os nossos problemas e os nossos desafios, que é o povo brasileiro que vai ter que definir, né, o que ele pretende. Ok? Vamos finalizar. Beleza, obrigado, professor. No final, você tem um pouco das referências aí. Ótimo. Isso.